Já que é assim, se o irmão Gêmer está sem cabelo, eu tenho outros irmãos aqui também. Ele falou isso comigo. Mas o interessante é porque o Davi, ele permanece nessa palavra dele. Então ele quer bater um papo todo domingo comigo a respeito disso. E meus irmãos, a palavra de hoje também diz algo sobre permanecer, sabe, na palavra. Nós somos benditos no Senhor, pelo Senhor, se permanecemos nele, se cremos no seu poder, na sua palavra, se obedecemos a sua palavra e a Cristo. E a igreja precisa proclamar essa verdade, permanecer nessa verdade e proclamar essa verdade. Porque tem muita gente perecendo sem conhecer essa verdade. Sei, na minha opinião, para mim, isso é pessoal também, eu creio que Deus, cada ser humano, em todas as épocas, dará conta da sua vida a Deus. Porque isso é bíblico. Vai chegar o dia que todos nós o veremos face a face e haverá um julgamento. Mas é bíblico também que a igreja dele proclame a sua palavra. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2. Do verso 23 ao verso 26. Vamos ler do verso 21, por favor, João. A partir do 21. Que diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E a partir do 23 diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós, verso 24, o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E verso 26, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Obrigado por esta igreja, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado pelos cânticos entoados aqui, que falou aos nossos corações também. Cada cântico falou aos nossos corações, mas também a oração que nós temos feito neste lugar, ó Pai. Obrigado pelas respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. E agora desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Então, cale todas as outras vozes, ó Pai, que estão neste mundo e neste momento tenta nos atrapalhar. Nos ajude, ó Pai, a ouvir somente ao Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Falando na calvície, os irmãos estão, não como eu, mas carecas de saber que o acesso a Deus se faz por meio de Jesus Cristo. A igreja sabe disso. Cada um de nós sabe disso. O único acesso ao Pai, o único caminho ao Pai é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro caminho.
Não vai ser pela ética que cada um de nós aqui temos as nossas, não vai ser pela nossa moral, nossa conduta moral. Não é por caridade alguma, obra alguma, boa obra. Não vai ser por isso. Somente por Jesus Cristo. Na verdade, a ética, a moralidade, a caridade, tudo isso são boas obras que nos vêm por meio da fé em Cristo Jesus. São consequências de uma fé, da vida que tem fé em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer isso. Antes ali no 8 ele vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 fala das obras, não vem de obras para que ninguém se glorie nisso. Mas o verso 10 vai dizer isso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus tem uma finalidade, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cada um de nós aqui, Igreja de Cristo, somos preparados para isso. Se Cristo habita em nós, nós somos preparados para essas boas obras. A verdade é que em Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome que não seja no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que somos salvos. A igreja sabe disso. Mas é bem possível que algumas pessoas vão ouvir essa transmissão. Elas precisam entender isso. Não há salvação senão por meio de Jesus Cristo. E pensando nessa verdade, e aí para todos nós, mas para aqueles que talvez nunca ouviram ela, ou já ouviram, mas não deram crédito a ela, como nós vamos ver daqui para frente. Pensando nessa verdade, qual é a sua convicção? E as perguntas começaram cedo hoje, nessa reflexão. Qual é a sua convicção na salvação em Jesus? Qual é a sua convicção na salvação de Jesus? Uma outra pergunta, já relacionada a essa convicção. Qual tem sido o seu relacionamento com Jesus Cristo e a sua palavra? Para nós os que creem, e aí parafraseando ali Tiago, capítulo 2, verso 18, que vai dizer ali a questão, mostra a sua fé pelas obras que você tem. E aí está escrito aí, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Isso não bate de frente, não entra em conflito com a mensagem de Cristo. Os que gostam muito da reforma, e eu sou um deles, Lutero teve dificuldade com essa passagem. Se vocês não sabem, Lutero queria até também criar um movimento dizendo que Tiago não era canônico, a carta de Tiago. Ele teve dificuldade com isso. Com o passar dos anos, meus irmãos e irmãs, na nossa caminhada cristã, nós vamos amadurecendo na fé. E a gente precisa disso, a gente precisa crescer na fé. Mas parafraseando Tiago 2,18, como nós lemos aí, no intuito de analisar o nosso modo de vida, aí vem uma outra pergunta. Como é que mostramos, cada um de nós, a nossa fé? Nós damos testemunho da nossa fé em Jesus e na sua palavra no nosso dia a dia aí fora. Nesses ambientes que nós não são, vamos dizer, são cristãos, muitos deles, mas talvez de uma forma equivocada. E alguns deles não são. Se por acaso todas essas perguntas fossem feitas aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, qual seria a resposta deles?
Se alguém fizesse a pergunta a um familiar, um amigo meu, um colega meu, uma pessoa fora do convívio da igreja, e perguntasse qual era o meu testemunho, como a minha fé, como eu estava demonstrando a minha fé. E a pergunta final, para a introdução dessa reflexão é: será que nossa vida está confessando ou está negando a Cristo? Acho que eu já contei isso aqui. Uma vez eu participava de um encontro de casais. Muito bom o encontro de casais que a gente fazia, várias igrejas reunidas, e aquilo só ia crescendo, talvez alguns já fizeram. Eu lembro que eu fazia parte do Canarinho. Quem já fez esse encontro aí, de repente, lembra disso. Eu era da equipe dos Canarinhos, que eram os que cantavam, os cantores lá do encontro. E era cada vez mais o encontro ia crescendo, porque mais e mais voluntários iam, palestra para casais. E tinha uma equipe também, nesses encontros, que era a equipe que lavava os carros dos casais que estavam lá. Deixava o carro limpinho no último dia. E nessa equipe tinha um irmão muito engraçado, muito divertido, a gente gostava muito dele. E ele chega um dia atrasado e todo mundo começa a falar com ele. E aí? E os canarinhos estavam assim sentados, auxiliando ali o pessoal que estava lavando os carros também, no momento de folga, enquanto os outros casais estavam nas palestras. Ele chegou atrasado e todo mundo começou a dar aquela zoada nele. Ele falou: eu vim ali no trânsito terrível, atrasei com o trânsito e tudo. Ele falou: inclusive uma mulher me fechou lá. Me fechou, aí eu parei lá no sinal, do lado dela, e xinguei ela toda. E o xingar aí é o xingar para carioca, né, irmão Alberto? Porque para o mineiro xingar às vezes é só ficar bravo. Mas o xingar para o carioca e para outros estados é falar palavrão. Mas aí, no outro sinal, a mulher parou do lado dele. A mulher ficou para trás, ele arrancou com raiva e tudo. No outro sinal, mais à frente, a mulher parou do lado dele. No carro dele tinha aqueles adesivos com versículo. E a mulher parou do lado dele e falou assim: olha, meu irmão, ô meu irmão em Cristo, me perdoe, tá? Aí ele fechou o vidro, não deu muita ideia e veio. Aí todo mundo: não, que isso? Por que você fez isso? Ele falou: tem que mudar, vou tirar o adesivo do carro. Confessando a Cristo ou negando a Cristo? Como que é o nosso dia a dia? Como que é o nosso temperamento? Como que é o nosso relacionamento? Eu sei que a Bíblia diz que eu posso irar, mas não pecar. Eu sei que esse mundo cruel está cada dia mais nos importunando. E não só nós, os cristãos, mas outros também, pessoas de bem. E aí a gente precisa saber se o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso falar, a nossa atitude, como ouvimos aqui pela manhã, se nós estamos confessando a Jesus ou negando a Jesus. Dentro das nossas casas, meus irmãos, é o lugar onde nós temos intimidade. É o lugar onde o filho às vezes discute com o pai com os filhos, os cônjuges. Há essas discussões. Porque é um lugar de intimidade, família é intimidade. Isso é obra de Deus na nossa vida. Qual é o seu comportamento dentro da sua casa? Marido com esposa, pais com filhos, filhos com pais. A gente precisa entender que em todo momento, em cada instante da nossa vida, a Michele orou aqui, ou pediu a oração aqui para os irmãos, da gente ser missionários dentro da nossa casa, como os jovens ouviram ontem. Aonde a gente colocar a planta do nosso pé. Nós devemos confessar Jesus Cristo como Senhor. Do momento que você levanta até a hora que você for deitar, e até mesmo ao deitar,
Precisamos estar, nossa vida precisa confessar Jesus Cristo como Senhor. Como lemos aí em 1 João 2, do verso 23, e nós lemos aí a partir do verso 21, mas do 21 ao 26. O pecado, meus irmãos, e nós sabemos disso, mas outros talvez não saibam, o pecado nasce com a desobediência. A raiz do pecado sempre foi não crer na verdade. Na verdade do que Deus diz para a gente. O primeiro casal não creu na palavra de Deus, foi isso. Foi ali que o pecado entrou na humanidade. Deus falou pessoalmente a eles. Deus visitava eles na viração do dia. Conversava com eles pessoalmente. E a mesma voz que criou tudo e todos, o universo inteiro, falou diretamente a eles lá em Gênesis 2:17. Não coma deste fruto, não coma disto, porque morrerás. Está lá em Gênesis 2:17. Não coma, porque morrerás. Mas eles não permaneceram naquilo que ouviram. E é o texto que nós estamos lendo aqui na primeira carta de João. Verso 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Infelizmente, o que aconteceu com o primeiro casal vem acontecendo daí em diante, até hoje, até nos nossos dias, e muitas vezes conosco, com a gente, acontece. Desde quando a verdade de Deus começou a ser revelada através da palavra dele, ele falando aos seus servos e servas, e também quando começou a ser escrita com o intuito de guiar o povo dele, o problema de não ouvir a Deus continuou. E o que é pior para nós todos, e eu já disse isso às vezes, alguns aqui no gabinete ou em alguma situação aí de estudo bíblico, de atendimento, de visita, já me ouvi dizendo, é difícil ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus está aqui. É ou não é, papá? Está aqui. Heber, Cláudia, a voz de Deus está aqui para nós. Então, difícil não é ouvi-la. Difícil é acatá-la, é permanecer nela, é obedecê-la. E isso é que é difícil. Porque o pecado que há em nós quer, de todas as formas, lutar contra isso. O problema de não ouvir a Deus continua. Negar a palavra de Deus é isso. Negar a Ele, a Deus, é isso. Não permanecer na sua palavra, é não obedecer e assim continuar pecando contra Ele. E aí é preciso entender, meus irmãos, algumas coisas, minhas irmãs, principalmente você, nosso amigo, nosso convidado, aquele que nos assiste também. É preciso entender isso. Primeira coisa, o que faz separação entre a humanidade e Deus é o pecado. Abram aí Isaías, livro de Isaías, capítulo 59. Seria bom a gente ler desde o 1, mais para frente até, mas vamos ler só o verso 2. Isaías 59, verso 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. E aí precisamos atentar para este detalhe no final. Porque se as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto dele de nós, tem uma finalidade para isso: para que vos não ouça.
Por isso que é importante, sabe? A oração de confissão. Por isso é importante todos os dias, todos os dias. E eu sei que grandes homens e mulheres da Bíblia, não só da Bíblia, mas da história do cristianismo, oravam sem cessar, oravam 3, 4, 5 vezes ao dia. É importante orarmos a Deus todos os dias, e se puder, mais de uma vez ao dia. Chega até meio-dia e ora a Deus e fala: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, o que eu fiz até aqui. Confesse. Confesse a Deus. Porque caso contrário, você está vivendo dia após dia e está se achegando a Deus, como dissemos aqui pela manhã, só pelo amor dele, que ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo também. E a gente precisa chegar diante de Deus também por causa da justiça dele. Precisamos nos prostrar diante dele e fazer as confissões de pecado. Quando não se dá crédito à palavra de Deus, ou seja, não escuta o que ele diz, sabe quem fala ao nosso coração? O pecado. O pecado. E isso é sério. Porque enquanto o pecado estiver falando na sua vida, meu irmão, Deus não está te ouvindo. Porque se o pecado fala ao seu coração e ele consegue te dominar de alguma forma, a palavra de Deus está dizendo: os vossos pecados estão fazendo separação entre você e eu. Deus está dizendo. As suas iniquidades e os vossos pecados vai encobrir o meu rosto. Eu não quero nem olhar para vocês, para não vos ouvir. Segundo, o pecado de não crer na verdade de Deus, na sua verdade, faz então com que nós o negamos. Foi isso que aconteceu com o primeiro casal. E o que é pior, né? Porque na hora que Deus chega até eles, ali é uma exceção. Foi a primeira vez. E eu queria muito ter um tempo assim, bom, uma qualidade boa, de um tempo bom, para escrever algo que está no meu coração há muito tempo. Eu sei que Deus é o dono da história, nada vai mudar, porque está escrito aqui. As palavras dele são eternas. Mas eu queria muito só pensar um pouco, ou projetar um pouco, se Adão e Eva tivessem caído de joelhos naquele dia e dito a Deus: nós pecamos contra ti. Confessasse o pecado deles. Porque até hoje, o que a humanidade, todos nós fazemos, é a síndrome de Adão e Eva. A culpa não é minha. Eu fiz isso, mas olha, Adão joga a culpa para a mulher joga para a serpente, e com razão. Se você olhar o texto, você fala: mas foi o que aconteceu. Mas a gente sabe que cada um deles é errado, por meio da própria justiça de Deus sobre a vida de cada um deles. Quando Deus começa, ele vem perguntando a Adão, porque Adão é que tinha que dar essa resposta a ele. Adão joga a culpa para Eva joga para a serpente que já era reincidente, né, Daniel, no erro. Deus já começa castigando. Então é isso que vai acontecer com você. Nem pergunta para a serpente nada, para Satanás, para o diabo. Mas chega para Eva e fala: então vem cá, a justiça de Deus, vem cá, vai acontecer isso, isso e isso. Chega para Adão e agora Adão é com você. Isso, isso e isso. E por amor, Deus os expulsou do Éden. Que está lá no final do capítulo 3 de Gênesis, para que eles não tomassem do fruto da vida. Porque no meio daquele jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já que eles desobedeceram e pegaram do conhecimento do bem e do mal, para que eles não pegassem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. De que forma? Todos nós, pecadores, afastados de Deus. Sem ter a condição de reconciliar. Porque alguém já disse, eu não lembro quem,
Se a gente vivesse eternamente, se o pecado não gerasse a morte mesmo, e vivêssemos nesse mundo aqui, do jeito que está, eternamente, a gente escolheria Deus, é essa palavra aqui? É muita coisa para a gente pensar, analisar, à luz da palavra. Quando não cremos na verdade de Deus, nós o negamos. Jesus afirmou o seguinte sobre o pecado, quando ele falou sobre a missão do Espírito Santo de Deus. Ele falou, convém que eu vá. Lá em João, capítulo 16, verso 7 ao verso 9, ele está dizendo lá assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ele está falando do Espírito Santo. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Aí o verso 8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos disso. Quem convence cada um de nós do nosso pecado é o Espírito Santo. Nós somos só instrumentos de Deus, nós cheios do Espírito Santo, somos instrumentos de Deus para levar a palavra dele a outros, mas quem convence é o Espírito Santo. E talvez seja aí o problema nosso, a dificuldade de muita gente falar do amor de Deus, porque acha que é a gente que vai convencer. Não é. A nossa missão é falar. Quem convence o outro é o Espírito Santo, que foi que nos convenceu. Mas olha o verso 9, ele explica o que é o pecado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 9 diz, do pecado, ele vai convencer, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. O mundo está morto no pecado porque não creu em Deus. Porque não ouviu, não permaneceu naquilo que ele disse. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, hoje em dia, meus irmãos, olha, e alguém pode dizer, não, só fala, só confessa quem tem o Espírito Santo. Não, está fácil. Está fácil você chegar para uma pessoa, não, eu creio em Jesus. Eu lembro de um amigo já falecido, ex-padre. E numa conversa com ele, ele disse para mim, o que eu tinha mais raiva do crente é quando ele chegava para mim, você precisa aceitar Jesus. Ele falou, eu aceitei Jesus desde criança. Mas ele disse também, ele tinha raiva disso, sabe? Você precisa aceitar Jesus. Não, eu aceitei Jesus, eu sei quem é Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Mas ele disse que quando ele ouviu Efésios 2, de 8 a 10, algo começou a mexer com ele. Aí ele procurou, e nessa época, lá há 25 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha uma missão lá perto da paróquia dele. E aí ele procurou a gente, foi conversando, e ele falou, não tem jeito. Essa palavra entrou no meu coração. E agora eu confesso, sim, eu tenho a convicção da minha salvação, e agora, de fato, eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E a consequência dele confessar isso, sabe qual foi? Porque ele começou a pregar na paróquia dele essa palavra. Foi expulso, perdeu todos os direitos que ele tinha, ficou vivendo os últimos dias dele dependendo da ajuda da igreja, da igreja de Cristo Jesus. Confessar Jesus hoje em dia, muita gente, se a gente conversar, fala, não, eu creio nele. Eu e Rosane estamos aí no estudo bíblico com 6 pessoas, não creem, a gente vê lá. Oram, leiam, eles estão lendo a palavra e falam, é isso aqui. Mas acabou o estudo bíblico, a gente percebe a dificuldade que eles têm. Ouve o Evangelho da salvação, a palavra da verdade. Mas é preciso crer nela.
É preciso crer, porque Adão e Eva ouviram. Mas no primeiro sinal de tentação, eles deram ouvido ao pecado. Entender a obra e o sacrifício de Cristo também é possível para muitos. Entender, ficar aqui nesse campo aqui das ideias. Mas as pessoas, muitas pessoas, continuam negando a Cristo. E essa que é a dificuldade, meus irmãos. A gente está vivendo um tempo em que a palavra humana, a palavra do ser humano está desacreditada. Então nós precisamos de fato, mais do que tudo, nós e toda a humanidade, ouvir essa verdade, porque isso aqui é a verdade absoluta. Crer em Cristo Jesus é algo que vai muito além de palavras ditas ao vento, eu creio. Crer em Jesus é ter uma convicção na alma, lá no profundo do seu ser. Uma convicção que começa a mudar tudo em sua vida. E aí me permita, Alexandre, dar um testemunho do irmão, porque nós ouvimos do seu pai, eu, Felipe e Igor, fazendo uma visita aos seus pais. Falar nisso, semana tem outra visita lá, se vocês puderem, estaremos lá, se Deus permitir. E seus pais dizendo, o Alexandre é um outro homem. Depois que ele foi lá para a sua igreja, ele é um outro homem. E ele não é vir à igreja, Alexandre. É permanecer nisso aqui. Permanecendo nisso aqui, claro que você vai vir à igreja, porque aqui está dizendo para vir. Para congregar. Mas é permanecer nessa palavra. Eu sei, meu irmão, não precisa nem nós nunca conversamos, mas eu sei que você tem muita dificuldade em muitas coisas. Você precisa caminhar mais com isso, e nós estamos aqui para caminhar junto. E tem pessoas em sua volta com isso. E o irmão declara isso, da alegria de estar aqui junto, convivendo com os irmãos. Deus fez uma obra na sua vida ali atrás, há 2, 3 anos atrás. Mas isso já é perceptível na sua casa. Nós não precisamos fazer as perguntas para os seus pais. Eu e Igor, Felipe, fomos lá para saber como que você estava, não. Como que você era com eles, não. Nós precisamos fazer aquelas perguntas que nós dissemos aqui, não. Foram eles que nos disseram. Eles deram o testemunho. Que você é uma outra pessoa. Continue neste caminho. Sem essa convicção, meus irmãos, mesmo que a pessoa confesse a Jesus, e tem muita gente fazendo isso aí fora, o modo de vida dessa pessoa precisa confessar Jesus e não negar. Não adianta só dizer da boca para fora. A vida dela precisa ser um testemunho. E negá-lo, esse é o terceiro e último ponto. Não negar a Cristo é isso. É permanecer na palavra dele e no amor de Deus. Veja lá, João, Evangelho de João, capítulo 15. Que, assim como toda a Bíblia, é algo formidável se você ler aí também, meditar um dia inteiro. Tira um dia inteiro para meditar nesse capítulo 15, começa a ler e vai deixando Deus falar o seu coração. Mas esse capítulo 15 aí, verso 10. Jesus dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer o amor de Deus permanente na sua vida? Guarde os mandamentos dele. Aí você vai entender que não é o seu modo de vida que dita as coisas, mas é a vida de Cristo Jesus em sua vida que vai ditar tudo em você, todos os aspectos da sua vida. Meus irmãos, benditos do Senhor, benditos no Senhor são aqueles que permanecem na sua palavra. Permanecer é obedecer, e obedecer é que gera testemunho. É que faz com que a pessoa nunca negue a Jesus.
A gente pensa que negar Jesus é alguém perguntar para você e você negar que você o conhece como Pedro, que também é um modo de negar. Mas a sua vida, o seu testemunho é que precisa confessar Jesus Cristo como Senhor. Lembro de uma celebridade, hoje em dia está em baixa, eu não vou falar o nome, mas eu e minha esposa convivemos com essa pessoa. Um cantor gospel. E eu lembro uma vez que ele era músico e ele foi trabalhar numa banda secular do mundo, como músico. E eu convivi com ele 4 anos da minha vida. E um dia essa banda ela foi convidada aí num programa de televisão famoso que passava aos domingos. E foi lá se apresentar. No final, a banda foi convidada aí para os bastidores, que ia ter... Estava começando aquela época de falar assim, ó, quer ouvir mais um pouco mais da história deles? Acesse lá, tal, e pela internet, para você ir lá e acessar aquela transmissão. Ia ter o ao vivo lá na televisão, estava passando outra coisa, mas na internet ia ter uma entrevista com a banda. E essa pessoa me disse que estranhou, porque ele era backing dessa banda. E aí chamaram ele também para ir, ele e o outro backing. A banda era 5 integrantes e aí chamaram os 2 também. E o restante da banda, todo instrumental, liberaram o pessoal. E nessa entrevista, uma mulher que estava conduzindo a entrevista foi fazendo pergunta para os integrantes, os 2 mais em cima, uma espécie de arquibancadazinha assim pequena. O pessoal filmando eles. E de repente essa mulher fala com ele, você é o crente da banda. O cristão da banda. E o líder da banda falou, ele é o crente. Ele me ligou falando isso, meus irmãos. Ele me ligou falando isso. Falando que a mulher disse assim, ele chorando, dizendo para mim, a mulher do nada fala assim, como é servir a 2 senhores? Como é para você servir a 2 senhores? Ele, não, olha, deixa eu explicar. E o restante da banda diz ele, fala, como assim? Não entendi, o que isso significa? E ela falou, você serve a Deus e ao mundo? E diz ele que não entendeu nada, de repente o pessoal da banda falou, ih, você tá mal, hein, sua fé, ó. E ela falando, não, mas ou você confessa Jesus Cristo ou você nega Jesus com a sua vida. E ela foi apertando ele tanto e o pessoal dando aquela, como diz a galera aí, aquela zoada nele. Ele falou, realmente eu não sirvo a Jesus. Ele ficou tão apertado. E quando ele entrou no ônibus, que é a banda mesmo, os 5 vão de jatinho particular, mas quando ele entrou no ônibus para voltar do Rio para cá, ele me liga, diz ele que foi uma zoeira total, depois todo mundo foi dormindo. Era um domingo, por volta das 10h30, ele me liga, chorando, dizendo, eu neguei a Jesus. Eu neguei a Jesus. Naquela época eu não tinha um discernimento para dizer a ele algumas coisas. Eu falei, olha, confesse. Diga a ele que você está arrependido. Não há nada neste mundo, e realmente não há, como diz em Isaías, capítulo 1, verso 18, não há nada neste mundo que o sangue de Jesus Cristo não possa nos purificar. E também lá em 1 João 1,9 diz isso. Mas a verdade mesmo, hoje, pensando nesse episódio, é que a vida dele já estava há algum tempo negando a Jesus. Ele confessava Jesus com louvores, canta muito, compõe muito, com louvores de adoração a Deus. Muitos de nós já cantamos as músicas que ele compôs. Mas
a vida dele negava Jesus Cristo. E hoje eu creio que Deus colocou aquela mulher, não sei qual a fé dela, mas colocou aquela mulher para falar, olha como está a sua vida. Talvez o que ele estava pedindo a Deus em oração, muitas vezes, orava comigo lá, pedindo a Deus, que Deus o colocasse ele cada dia mais alto na carreira. Dizendo, para que eu confesse o seu nome cada vez mais alto. Mas a verdade é que Deus não estava ouvindo. Porque a vida dele estava negando a Cristo. E ele reconheceu isso. E espero que ele esteja bem hoje, reconciliado com Deus. Não tem anos, décadas que a gente não se fala. Meus irmãos, lá no Éden, aconteceu a mesma coisa. Negaram a Deus. Para finalizar, 1 João, capítulo 5 aí agora, que também lemos alguma parte. O verso 10 de 1 João 5 diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Nós vamos ler essa parte no final. E já estamos chegando no final. Como eu estava dizendo lá no Éden, Satanás iludiu aquele casal, os nossos representantes. Somos representados por eles. Foi o diabo o primeiro a não dar crédito a Deus. Era uma criatura, um ser angelical que não deu crédito a Deus. E pior, ele teve usurpação de ser igual a Deus. Olha a diferença. O Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas o diabo sim. E também foi expulso da presença de Deus. Foi ele que não deu crédito a Deus, foi ele que tentou fazer de Deus mentiroso, como a gente viu aí. Gênesis 3:4. No final da frase ele está dizendo assim para Eva: é certo que não morrerão. Deus tinha dito lá em Gênesis 2, 17, 18 ali: não coma, porque morrerás. O diabo em 3:4, Gênesis 3:4 está dizendo: é certo que não morrerão. Meus irmãos, a palavra de Deus caracteriza Satanás em todos os seus aspectos, com a mentira. Jesus disse o seguinte no Evangelho de João 8:44, ele diz o seguinte sobre Satanás. Ele está falando com algumas pessoas. Tem aí a primeira parte, mas ali ele começa a dizer assim de Satanás: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para concluir, aqui está que devemos pensar e refletir, não só nós, Igreja Batista de Bela Vista, mas a todos que nos assistem. Naquele tempo, meus irmãos, Jesus estava dizendo para um grupo de pessoas que diziam conhecer a Deus, serem peritos na palavra de Deus. E Jesus está dizendo no início do versículo para essas pessoas: vós sois do diabo. Pessoas que confessavam a Deus, que administravam ou ensinavam a palavra de Deus naquele tempo.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. João 8,44 no início. Precisamos sair daqui com esse pensamento, que tem muita gente neste mundo confessando Jesus. Talvez nós mesmos, mas bem provavelmente alguns familiares nossos, alguns parentes, alguns amigos, alguns colegas, confessando Jesus, mas que não permanecem nele, nem naquilo que ele diz. E então estão vivendo negando a Cristo. Encerrando, Tito capítulo 1, verso 16, está falando ali até de líderes, de pessoas que iam nas casas ensinar a palavra de Deus, naquele tempo. Paulo está dizendo a Tito ali, no tocante a Deus, essas pessoas professam conhecê-lo. No que é tocante a Deus, no que diz respeito a Deus, essas pessoas confessam conhecê-lo. Porém, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tem muita gente querendo fazer boa obra aí, por aí, no mundo. E no tocante a Deus, até confessam, mas o negam. O negam. Negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Pare e reflita. Então, amada igreja e nossos amigos convidados, visitantes, pare e reflita agora no seu testemunho de vida. Se você puder, igreja, feche seus olhos, cada um de nós. Amanhã você tem um novo dia. Um dia que provavelmente a maioria de nós não estará aqui nessa casa, juntos aqui, de forma presencial. Amanhã você terá um dia como muitos outros. Algumas coisas você nem sabe o que você vai enfrentar, o que você vai passar no dia de amanhã. Outras coisas você já está esperando pelo dia de amanhã. Amanhã é segunda-feira, meu Deus. Qual será o seu testemunho? Qual é a vida que o seu testemunho diário tem refletido para outras pessoas? Se amanhã você tem uma reunião importante, uma entrevista, amanhã você tem que estar junto ali do seu patrão, talvez, junto dos seus colegas de trabalho. Amanhã talvez você esteja na escola, na faculdade. Amanhã talvez você esteja encontrando com alguém que você nunca viu. Um cliente, uma pessoa na rua, uma pessoa no horário do almoço, uma pessoa dentro de uma condução. Talvez até hoje, até agora, o seu testemunho é: eu sou um cristão, mas as pessoas não estão vendo você, não reconhecem você como um cristão. E talvez você não esteja fazendo nada de errado, não. Biblicamente. Mas o poder de Deus que está em nós, saiba disso, por onde Jesus andava,
algo chamava a atenção das pessoas. Permita, meu irmão, minha irmã e você, principalmente você, nosso amigo, nosso convidado, Ele tem todo o poder de sondar o seu coração, mas permita isso. Porque isso agrada ao Senhor quando você fala, sonda o meu coração. Pai, me ouça. Por amor do teu nome, me ouça. Sonda o meu coração aqui, Pai. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar, eu preciso testemunhar de Cristo. Permita que talvez você sentado na sua cadeira de trabalho, da escola, ou indo até o seu trabalho, até a sua escola, permita Deus refletir a luz dele na sua vida. Pense bem em que você está dizendo no seu dia a dia, as palavras que estão saindo da sua boca no dia a dia. Pense bem no modo que você talvez se vista ou mostre para as pessoas quem você é. Deixe que a sua vida reflita para outros a vida eterna em Cristo Jesus. Não deixe que a sua vida seja uma vida que faz de Deus mentiroso, que não dá crédito à palavra dele. Permaneça na sua palavra. Acorde, deite hoje e acorde amanhã com a permissão de Deus, com o intuito no seu coração de testemunhar de Cristo. Se precisar, fale alguma coisa, mas testemunhe de Cristo com a sua vida. 1 João 5, de 11 a 12 diz o seguinte: o testemunho é este, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amada Igreja de Bela Vista, nós somos estes e devemos testemunhar sim que nós temos o Filho, por isso nós temos a vida eterna. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina em todo o tempo, Deus. Pai, mas eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor. O Senhor que pode sondar os nossos corações e sabe o nosso dia a dia, cada dia, a nossa intimidade dentro dos nossos lares, a nossa vida junto com colegas de trabalho, com amigos, amigas. O Senhor conhece a nossa vida, sonda o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O Senhor sabe o que nós temos dito no nosso dia a dia. Quais são as palavras que saem da nossa boca, Pai. Por misericórdia, Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito e que nossas vidas testemunhem de Cristo para a honra e glória do Teu nome. Para que as nossas famílias, os nossos familiares, olhem para nós, Pai, e vejam a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por misericórdia, Pai, nos ajude a permanecer na Tua palavra, dia e noite, não só meditando, mas permanecendo nela, fazendo aquilo que o Senhor diz, Pai. Nos ajude a cada um de nós. E a estas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo essa palavra, ó Deus, e que querem ter essa vida, ó Deus, que permanece na Tua palavra, na Tua verdade. Uma vida que passe o tempo todo escutando o Senhor, ó Pai. Em cada decisão, cada opção que ela tiver na sua vida, ela escute o Senhor direcionando, ó Pai. Pai, fale a esses corações, toque esses corações, ó Pai, e que eles venham até nós também, ó Deus, para que possamos caminhar junto com eles, nessa caminhada
neste caminho de santidade, que é o caminho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa petição, Pai. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé no seu lugar. Próxima quarta-feira, estudo bíblico, de oração. Tenho sentido falta de muitos irmãos. Sei que os dias estão difíceis. Não só com tantos afazeres, mas uma coisa que eu estava ouvindo, e eu escuto pouco os noticiários. Deveria até ouvir mais. Mas é que o brasileiro está mais endividado. Mas olha, quando eu olho para os irmãos e irmãs aqui, essa igreja, o que ela tem feito. Deus é bom. Deus é bom para conosco. Deus é bom para o seu lar, para a sua vida, e creia nisso. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista de Bela Vista, com cada lar representado, e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Após o pós-lúdio, estamos despedidos. Que Deus os abençoe grandemente.